a se falar da vida de uma pessoa que teve um poder físico, né? Tão assim, visível, tão manifesto. É algo profundo e maravilhoso. A vida de Sansão, nós vamos ver como Deus operava nele e por meio dele. Ok? Nós falamos um pouquinho sobre isso em um vídeo meu que tem lá no YouTube, no canal da Igreja Canaã. E eu falei que Deus opera em nós e por meio de nós e através de nós. E nós vamos ver isso aqui na vida de Sansão. Então, queridos, veja bem, Sansão, nazireu de Deus, ele tinha pacto com Deus, aliança com Deus. E eu vou ler um versículo aqui, que é um versículo chave na vida de Sansão. Capítulo 13, apenas o versículo 5. Olhe bem o que diz o versículo 5. Vou ler o versículo 5, 6 a seguir, só pra gente ver. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Primeiro fator, né? Continuando. Porquanto o menino será nazireu. Versículo, aí diz assim, ó, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar a Israel. Começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse que um anjo teve lá e falou com ela isso. E na verdade essa mulher era a esposa de Manoá, a mãe de Sansão, esposa de Manoá, da terra de Zorá, né? Então ali ele era de Zorá, ela era da tribo de Dan, e na tribo de Dan nasce esse grande homem de Deus. Era um período que o povo de Israel estava passando por aflição profunda, opressão. Gente, tudo que o povo plantava, o inimigo vinha e ceifava, roubava, oprimia. Então os filisteus tinham poder de guerra, os filisteus tinham exército, era estruturado naquela época. E Israel não, era uma comunidade, uma aldeiazinha, pelo menos a tribo de Dan era uma aldeia pequena. E ali eles não tinham estrutura nenhuma, comia o pão que o diabo amassava, né? Se posso dizer assim. Então ele passava, o povo de Israel nessa época passava por uma aflição terrível. Deus mandava a chuva regava o alimento crescia e era abundante. Era uma terra que manava leite e mel, né? Você já se sentiu assim? Em que Deus te deu algo tão abençoado, mas que as pessoas estão em cima, como urubu, olhando para aquilo que Deus lhe deu. Inveja absoluta, querendo roubar aquilo que você tem. Talvez você já foi até roubado, talvez já até te tiraram isso, né? Então, você que é jovem, você que tem desejo de conquista, Israel era a mesma coisa. Tinha um sonho de conquista muito grande e conquistaram. Entraram na terra de Canaã, entraram lá e quando conseguiram a terra, é o capítulo, me perguntaram qual o capítulo 13, tá bom? Se eu não falei, peço desculpa. Juízes, capítulo 13, onde vai mostrar o nascimento de Sansão. É aqui que começa a história, viu? Então, como eu estava dizendo, vontade de conquista. Quem não quer crescer? Quem não quer conquistar? Mas ser oprimido é terrível, né, gente? Então, no meio da conquista, depois você conquistou um bem, ser oprimido é terrível. E foi assim a vida de Sansão aqui. Ele nasce no meio desse enredo, desse cenário de muita aflição. E tudo que o povo de Israel pedia era um libertador. O povo de Israel pedia o seu segundo libertador. O primeiro libertador foi Moisés, estava lá, né? Lá no Egito. Mas agora o tempo passou, o povo, depois daquela quantidade de anos, 40 anos peregrinando no deserto, entraram na terra de Canaã, depois de conquistar a terra, e ali agora eles não tinham liderança. E Deus quer levantar um juiz. E então Deus diz aqui para a mãe de Sansão que Deus estaria dando Sansão como nazireu, consagrado a Deus para a libertação do povo de Israel e iniciar um processo de libertação. Olha que coisa forte. Meu irmão, livro de Juízes, capítulo 13, é que eu estou aqui, tá? Camila perguntou aí, livro de Juízes, capítulo 13, versículos 5, 6 e 7 aí a seguir, só para vocês verem. Então o que acontece? Agora,
Essa mulher, ela entende que é uma missão da parte de Deus. Sansão, por sua vez, começa a crescer, lembrando que ele tinha um pactuação, era pacto, tá bom? Nazereado era pacto, ou seja, essa palavra é para quem tem pacto com Deus. Se algum dia você fez um pacto com Deus, você aceitou Jesus e falou: Senhor, a partir de hoje eu te sirvo, a partir de hoje eu tenho um pacto contigo. Era mais ou menos isso. É claro que o nazereado, na cultura judaica, era algo muito mais forte, querido. Era muito mais forte do que um simples pacto, tá bom? Porque o judeu, por natureza, ele já fazia ali o seu pacto, principalmente o homem, ao 8º dia. Ele sofria circuncisão e a partir daquele momento ele tinha uma pactuação com Deus. A live tá ok aí? Parece que pausou e voltou. Se tiver ok, alguém faz um sinal pra mim só pra eu saber. Tá ok aí? Alguém faz um sinal pra mim. Ok. Coraçãozinho aí, eu tô vendo. Amém. Glória a Deus. Felipe fez sinal aí. Amém. Então vamos lá. Aí o que aconteceu com Sansão? Sansão, ele, um homem cheio de desejo. Gente, a força de Sansão era algo absurdo. Nunca houve na face da terra um homem tão forte quanto Sansão. A força dele era algo absurdo. Nós vamos ver os prodígios, os sinais que Deus fazia por meio de Sansão. Sansão era um cara de boa aparência, um cara forte, um cara com cabelo enorme, grande, pois ele não podia cortar o cabelo. Sansão era um camarada inteligente, cheio dos seus enigmas. Então Sansão era um cara assim, invejável. Era um camarada que todo mundo esperava que ele fosse o libertador de Israel. Só que acontecia algo muito diferente na vida de Sansão. Ele tinha um desejo profundo, carnal. Sabe, Sansão era um camarada muito voltado ao desejo carnal. Principalmente rabo de saia. Não aguentava ver uma mulher. Entendeu aí? Sansão não aguentava ver uma mulher. O camarada era louco por mulher. E assim, ele tinha as mulheres abençoadas, mulheres bonitas, lá da tribo de Dan, disponíveis. Ele tinha a promessa de ser juiz. Ele já era o cara que defendia. Quando Sansão cresce, ele já é uma referência no meio da tribo. Ele é uma referência porque quando o povo vinha, ele se aprontava para proteger a turma. Então já tinha um temor. Entendeu o mistério? Já havia um temor. Queridos, Deus tem algo extraordinário na sua vida. Deus tem pactuação com você, você precisa acreditar no pacto que você tem com Ele. E Sansão muitas vezes era irreverente. Ele não podia tocar em nada que era morto, entendeu? Não podia tocar em nada que era morto. Sansão não podia beber vinho. Sansão era uma pessoa que tinha que ser devota ao Senhor, não podia passar navalha no cabelo. Eram os pactos do nazereado. Nada que era imundo ele podia tocar. Então se alguém morresse do lado dele, ele tinha que sair fora na hora. Entendeu? Ele tinha que sair fora, ele tinha que pular fora. Não podia se contaminar. A mesma coisa é na vida de quem tem pacto com Deus. Quem é servo de Deus não pode se contaminar, meu irmão. Não pode se contaminar, minha irmã. E aqui agora vai um ensinamento aqui profundo aqui, ó. Preste atenção. Guarde isso aqui que eu vou dizer. Se um nazireado, se um homem que tinha nazireu, igual Sansão, se ele cometesse um pecado desse, ou bebesse algo forte, álcool, ou então ele tocasse em um cadáver, ou ele cortasse o cabelo, ele tinha que voltar, ir no sacerdote e reiniciar. Era um restart. Ele tinha que reiniciar o seu pacto de nazireado. Como é que é isso, João? Como é que é isso, reiniciar? Ele tinha que ir lá, o sacerdote ia rapar a cabeça dele e ele ia recomeçar o seu pacto, até o cabelo crescer, voltar do zero. E às vezes a pessoa na vida quer levar o pecado empurrando com a barriga. Entendeu? Mas na verdade, meu irmão, se você caiu, na verdade, minha irmã, se você caiu, você tem que recomeçar com Deus. Essa é a proposta. Isso se encontra onde, João? Número, capítulo 6, versículo 6. O livro de Números, capítulo 6, versículo 6. Vamos ver se eu acho aqui esse texto. Olha bem. Números, capítulo 6, versículo 6.
Diz assim a palavra de Deus, ó, só pra gente ter a convicção disso aqui que eu estou dizendo. Isso aqui é importante pra gente dar seguimento ao que eu estou falando. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver. Olha bem, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, ou por ele não se contaminará quando morrerem. Portanto, o nazireado de Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias de nazireado, santo será o Senhor. E se alguém vier a morrer, ó, nem podia pegar nem no cadáver da família, podia ser mãe, pai, morreu, não podia tocar. Aí ele fala assim, olha, e tudo isso para não se contaminar e para obedecer ao mandamento de Deus, porque para ser nazireu tinha que ser assim. E então, olhe bem, versículo 9, se alguém vier a morrer junto a ele, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireu, rapará a cabeça no dia da sua purificação, ao 7º dia, e rapará ao 8º dia. Trará 2 rolas ou 2 pombinhos para oferecer em sacrifício, em holocausto, ok? Pelo sacerdote, na porta da congregação. Gente, traduzindo isso aqui, era algo tão sério que se ele cometesse esse pecado, ele tinha que vir ao sacerdote, o sacerdote purificá-lo. Ao 7º dia, a cabeça dele ia ser rapada e ele ia reiniciar o seu pacto. A minha pergunta é, quantas vezes você iniciou o seu pacto com Deus? Quantas vezes você quebrou a sua aliança com Deus e você falou, Deus, eu quero começar do zero? O salmista Davi falou, todos os dias eu me converto ao Senhor. Nós precisamos ter essa vida com Deus, esse compromisso com o Senhor. Não importa quantas vezes você vai pecar, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus é a causa de não me consumir. A palavra de Deus diz que ela se renova todas as manhãs. Aleluia! Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Deus te dá o poder de ser feito nova criatura. Quando você está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Só que não foi assim na vida de Sansão. Sansão, ele leva a vida empurrando depois do pecado. Ele cometeu todas essas atrocidades. Sansão era um homem que quando ele passava pelo apuro, a unção de Deus, a presença de Deus descia sobre a vida e o Espírito de Deus se apoderava de Sansão. Queridos, olhe bem, Sansão, ele se apaixonou por uma mulher, né? Uma filisteia. E aí agora quando ele se apaixonou por aquela filisteia, ele falou, é essa que eu quero. E ele botou na mente dele que ele queria aquela mulher. Só que aquela mulher não fazia jugo com ele. Essa palavra é para você, jovem. Cuidado com o jugo desigual. Cuidado, Deus te dá uma crente, uma serva. Deus te dá um servo de Deus, uma pessoa abençoada. Peça a Deus uma família que flua no coração de Deus. Não caia na onda do inimigo. É bonitinho, é bonitinha, mas é cilada. Se não é de Deus, se não tem pacto com Deus, se não é da mesma, não comunga da mesma fé, da mesma ideia, sabe, do que você, pula fora. Chuta em nome de Jesus. Amém? Samuel falou aí, amém. Eita glória, aleluia, Samuel. Então o seguinte, quando Sansão chegou lá, ele falou assim, ó, meu pai e minha mãe, eu quero casar com uma mulher que eu conheci, e ela é lá dos filisteus. Sabe o que o pai e a mãe disse? Por acaso não existe mulher aqui, Sansão? Na nossa turma aqui, na nossa tribo, por acaso não existe mulher para que você possa se casar? Sabe o que aconteceu? Ele falou assim, olha mãe, eu quero esta porque os meus olhos se agradaram dela. É forte, hein? É forte. Eclesiastes diz, ó, faça tudo conforme seja bom aos teus olhos. Tudo seja aprazível à sua vista. Mas saiba, porém, de uma coisa, que de tudo isso o Senhor te trará em juízo. Tudo que seja aprazível ao teu coração e bom aos teus olhos, Deus te trará em juízo. Querido, sabe o que aconteceu com os olhos de Sansão? Ele falou, foi nessas que eu coloquei os meus olhos. Foi ela que meus olhos se agradou. Pois foi exatamente o olho que ele perdeu. Ele perdeu os 2 olhos. A primeira coisa que quando ele foi capturado pelos filisteus, os filisteus fizeram foi arrancar os olhos de Sansão. Foi a primeira coisa. Terrível, hein?
Primeira coisa foi arrancar os olhos do camarada. É forte. Olha, quando eu terminei de falar é forte, eu falei junto com Estrela. Estrela Bianca, Bianca. Aí quando eu falei é forte, ela escreveu embaixo, é forte. E é forte mesmo, viu, Bianca? É forte porque ele vacilou com os olhos e foi com os olhos que ele foi punido. Cuidado, meu irmão. Cuidado, olhinho, com o que vê. Entendeu? Cuidado, boquinha, com o que fala. Cuidado com o que você está escutando, vendo, assistindo. Os olhos, querido. Olha, é dos olhos que vem a fonte do desejo. É ali que você joga isso, você transpõe a ideia para o seu cérebro, o cérebro nasce para o coração. E quando desce para o coração, já foi. Você executa. Lembra que todo pecado executado, ele foi planejado, ele foi pensado, ele foi desejado. Entendeu o mistério? Então o que acontece? Olhe bem, acontece que Sansão, no capítulo 14, diz que ele foi casar. Ele se apaixonou por essa mulher, só que essa mulher ainda não era Dalila, ok? Não era Dalila. E agora, quando ele foi casar, ele primeiro foi lá pedir os pais da mulher e tal. E quando ele foi, que ele falou isso pra mãe dele, que queria casar com essa menina e tal, os pais não gostaram muito bem, mas mesmo assim ainda apoiaram. Então o que aconteceu? Ele no caminho, ele encontra com um leão. A Bíblia diz que era um filho de leão. E esse filho de leão está representando que era um leão jovem, ou seja, um leão forte. Entendeu o mistério? O leão, e nessa caminhada diz a palavra de Deus que o pai de Sansão estava com ele. E o leão fez o quê? O leão decidiu atacar. Agora que coisa forte, os especialistas que entendem da natureza diz que um leão, eles dizem que um leão não ataca sem antes estudar as suas vítimas, a sua presa. Entendeu? Então ele estuda. E normalmente um leão, ele vai em cima de uma presa frágil, uma presa fraca. Só que esse leão é diferente. O pai de Sansão já era idoso. Ao invés de o leão pular no pai de Sansão, o leão pulou em Sansão. E por que que esse leão atacou Sansão? Aqui tem um princípio. Aqui tem um princípio. Sansão tinha pacto com Deus. A palavra de Deus fala assim, ó, cuide, porque o adversário, vosso inimigo, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, você está firme com Deus, tem pacto com Jesus, você tem aliança, é servo. O Satanás, ele vai querer alcançar você. Você é o alvo. Nesse caso, o Satanás não procura a presa mais fraca, porque ele sabe que vai cair. Ele procura aquele que tem potencial para destruí-lo, para detonar o inferno. Entendeu? É isso aí. Aí o que acontece? Sansão, nessa hora, o Espírito de Deus se apodera de Sansão, e ali o leão em cima dele, ele rasga o leão pelo meio. Olha que coisa forte. E aí, varão? E aí, varoa, deixa o Espírito de Deus descer na tua vida. Eita glória, é isso aí, Lívia. Quando o Espírito de Deus descer na sua vida, você será capaz de rasgar o leão que te persegue, o leão que tenta lhe destruir, em nome do Senhor Jesus. Eita glória. É bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Meu sogro que faz isso. Ai, ai, ai. Olha aí, ó. Luciano diz assim, ó. Ah, Luciano, bênção pura, Lu. Que Deus te abençoe, Luciano. Seja bem-vindo aqui. E ele diz, olha, quarentena é o tempo que Deus escolheu para nós. Queimarmos de amor por Ele. Verdade, verdade absoluta, Lu. É fogo na alma, a chama tem que estar acesa. Queridos, é muito forte essa questão. E agora Sansão, depois que ele detona, ele destrói esse leão terrível, né? Aí ele vai lá, deixa tudo organizado, o casamento, e ele segue com seu pai, organiza tudo. Depois, na volta, o tempo passa um certo tempo. Quando Sansão volta pelo mesmo caminho, o que ele encontra?
ele encontra a carcaça do leão. Só que isso aí ele já estava isolado. Ele sai sozinho e quando ele vai lá no lugar que ele tinha matado o leão, ele encontra a carcaça. E no meio da carcaça, ele encontra ali um favo de mel, ele encontra uma colmeia cheia de mel. O que Sansão faz? Ele vai lá, olha para o mel da carcaça morta e come, se lambuza no mel. O problema é que ele não come sozinho, ele ainda pega o mel, entrega ao pai, entrega à mãe, ele dá para o pessoal comer, ele dá para o povo comer. Ou seja, ele se contaminou e ainda contamina outros, sem avisar para ninguém de onde aquele mel veio. Gente, mel é bom para o povo de Israel, é bom para a gente, é bom para todo mundo. É doçura pura. Só que aquele mel ali estava na carcaça de um animal morto. E logo ele não poderia tocar no animal morto, muito menos comer esse mel. E quando ele vai ali, ele come esse mel. Deus também está querendo nos falar algo. Temos aliança com ele, fato. Somos servos de Deus, fato. Mas muitas vezes nós estamos comendo o mel da carcaça morta. E a minha pergunta é: qual é a sua carcaça morta e que você de tempos em tempos vai lá comer desse mel? Você não entendeu o mistério? Eu vou explicar melhor. O pecado é doce. O início dele é isso, doçura pura. Mas ele é podridão. O pecado apodrece a alma, gera pecado. O pecado, meu irmão, é assim. O pecado é assim, é doce, é gostoso. Entendeu aqui? Cuidado, porque você pode estar experimentando mel que não deveria. Cuidado com a fonte de mel que você está buscando. De repente você está buscando o prazer do lugar errado, da forma errada, no tempo errado. Então, deixe o tempo de Deus para a sua vida. Deus lhe dará alegria na alma, mas no tempo de Deus. Eita Jesus! E o que acontece? Sansão vai lá, depois de contaminado, empurra tudo com a barriga, não fala nada para ninguém. Ele não volta no sacerdote, ele deveria ir lá no sacerdote, rapar a cabeça, humilhação, só que o cara tem que se humilhar. Aí, mas o sacerdote vai saber que eu pequei, o povo vai saber que eu pequei. Querido, a palavra de Deus fala que nós devemos confessar, nós devemos buscar ajuda. Entendeu o mistério? Confesse, busca um homem de Deus, busca uma mulher de Deus, busca um homem de Deus, busca o seu pastor. Procura esse homem de Deus, confessa o teu pecado. Deus fala: se você disser que não tem pecado, é mentiroso. Mas se confessar o vosso pecado, Deus é fiel e justo para te purificar de todo mal. Aleluia, glória a Deus. E então, o que está acontecendo? Ele empurrou com a barriga e agora ele vai para o casamento. Chega no casamento, ele, já estou perto de terminar. Chega no casamento, ele delibera um enigma. E nesse enigma de Sansão, ele propõe um enigma a 30 soldados que estavam ali. 30, ou melhor, pessoas que estavam participando do casamento. E ali ele delibera um enigma. E ali naquele enigma, ele fala assim: olha, do comedor saiu comida. E do forte saiu doçura. Era o enigma de Sansão. Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. E ele diz assim pro pessoal: qual é esse enigma? Vocês têm 7 dias. 7 dias para descobrir esse enigma. Se vocês descobrirem o enigma, eu vou dar para vocês 30 pares de roupas e lençóis. Mas se vocês... E nessa época roupa e lençol era muito, mas muito importante. Era muito valioso. Então falava assim: olha, mas e se vocês perderem, vocês vão ter que me dar. Possivelmente a tribo de Sansão precisava. Eu só sei, olha lá, Otávio falou Juízes 14:14. Muito bom, Otávio, vai me ajudando aí. Vamos lá, por causa do tempo, eu não estou dando as referências, mas é top, isso aí. E então o que acontece ali? Naquele momento ele dá o enigma. E o povo fica 7 dias pensando, fervendo o cérebro, querendo achar a resposta para esse enigma. E então, o povo chega até a esposa de Sansão e começa a persuadir essa mulher, na qual Sansão estava ali se casando. Estava nesse período de bodas. E ali agora, o povo chega para a mulher de Sansão e começa a persuadir, ameaçá-la. E então ela vai
chega para Sansão e fala assim: olha, você não confia em mim, porque se você confiasse em mim, você contaria o seu segredo. Sansão vacila e conta o segredo. E ele diz: olha, qual é o doce mais doce do que o mel? E qual é o mais forte que não seja o leão? Então é isso que ele fala. Ou seja, o leão é o comedor e dele saiu comida, né? E o leão também é forte, dele saiu a doçura, que é o mel. E então ela vai e conta para aquela turma, para os filisteus, e os filisteus então chega para ele e dá esse resultado do enigma, e ali acontece algo terrível. Sansão não tinha as estolas, Sansão não tinha o custeio daquela promessa, ou seja, ele fez uma aposta que ele não poderia pagar. E o que é que ele faz? Ele vai cometer algo errado. Ele usa o dom que ele tem para fazer algo errado. Ele vai ali em um lugar próximo e mata 30 soldados filisteus. E ali ele matando aqueles soldados, ele rouba, ele tira aquelas roupas e então volta e entrega e paga ali o voto do seu enigma, né? Ele paga ali o enigma. E então o que acontece, queridos? O que acontece? Você vai ver que a vida de Sansão vira um emaranhado. O cara é crente, mas está embolado. O cara é crente, mas está todo enrolado. Quantos cristãos no nosso meio tá assim? Cheio de pepino, empurrando com a barriga. Não quer dar o restart de jeito nenhum. Não quer reiniciar com Deus de jeito nenhum. Não quer ir até o sacerdote. Não quer confessar os seus pecados a Deus. Empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga. O que acontece? Beleza, dando procedência à história, Sansão, agora, depois que ele mata, ele fica ali revoltado, né? Aqui, ó, nós vamos ver, acontece o enigma, depois disso ele põe fogo na seara dos filisteus, ele fica muito injuriado com os filisteus. Depois que ele põe fogo na seara dos filisteus, ele pega ali 300 raposinhas e coloca fogo na cauda, unida uma a outra, e solta no meio da seara. E quando ele começa ali devastar tudo, os filisteus, para se vingar de Sansão, ele manda capturar a esposa de Sansão, que também já tinha sido dada para outro homem, porque o pai não aceitou, deu para outro, e foi assim uma confusão. A partir dali, nada começa a dar certo na vida de Sansão. Ou seja, não brinque com o pecado, porque quando você está unido ao pecado, tem pactuações com Deus, mas sua aliança está quebrada com Deus, as coisas tendem a dar errado. As coisas tendem a embolar. E aí só quer empurrar com a barriga. Eu quero dizer para você o seguinte: Sansão, depois que mataram a mulher dele, ele se revoltou muito. E ali ele ficou numa caverna. Chegaram lá os homens de Judá. E ali aqueles homens de Judá queriam levar Sansão, né? Olha, gente, foi uma verdadeira confusão. Foi uma verdadeira confusão na vida de Sansão. Depois disso aí, a palavra de Deus fala que os homens de Judá amarram Sansão. Isso está no capítulo 15, a partir do verso 9. E ali, quando amarra Sansão, é onde um dos maiores prodígios acontece na vida de Sansão. Já daqui a pouco a gente termina. Aguenta mais um pouquinho. E então ele chega diante do exército e o povo prepara e fala assim: ó, vamos matar Sansão, agora é a hora da forca. Vamos matar o cara. Ele é amarrado pelo seu próprio povo, o povo de Judá, entrega Sansão na mão dos filisteus. E ali, mais uma vez, ele clama a Deus. E quando Deus o abençoa, o Espírito de Deus desce sobre a vida de Sansão. E a manifestação do poder de Deus, mais uma vez, é mostrada na vida de Sansão. E ele estoura, ele quebra aquelas cordas. E naquele dia, ele pega ali um osso, né, de um jumento, e ali ele mata 1000 homens. 1000 homens com a queixada de uma jumenta, ou um jumento. Gente, foi uma demonstração de poder extraordinária. Deus se manifestou poderosamente. Aqui eu quero te lembrar de um texto bíblico. Quem aqui se lembra de um texto bíblico que tem em Mateus, capítulo 24, que fala assim: Senhor, em teu nome nós profetizamos, curamos, expulsamos demônios. Em teu nome, Senhor, nós fizemos sinais, prodígios, maravilhas. E ali, sabe o que Deus faz? Jesus diz assim: olha,
apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Então, como assim Sansão era usado por Deus? Os dons de Sansão ali, aquele talento, aquele dom, né, dado pelo Espírito Santo, digamos dons, que a gente sabe que não está entre os dons mesmo, mas assim, mas era uma demonstração do poder do Espírito Santo na vida dele, e ele era usado por Deus. É porque lembra que eu falei sobre a unção de Deus? Duas unções, unção externa, unção interna. Na unção externa é a unção através de nós. Ou seja, Deus pode te usar como Deus pode usar uma mula. Deus pode te usar como Deus pode usar a pedra. Deus pode te usar para expulsar demônio, para curar, para pregar, para falar. Só que na vida de Sansão o que faltava era a unção interna. A unção interna, ela é mais bonita, ela é mais poderosa, mais transcendental do que a unção interna. E nós precisamos nos encher de Deus, desta unção interna. E que unção interna é essa, João? Essa é a unção em nós, e não por meio de nós, não através de nós, mas em nós. É Deus mexendo no nosso caráter. É o quanto Deus lhe transforma. É o quão convertido você é. O quão transformado e manipulável por Deus você é. O quão lindo você é. Entendeu? Quão bonito, quão mexido, quão trabalhado. Como o oleiro trabalhou na sua vida. Gente, se você está entendendo esse mistério, quem está entendendo esse mistério, dá uma mãozinha aí, igual Eliana. Eliana fez aí, amém. Vamos lá, eu quero ver se vocês estão conectados aqui. Já estou perto de encerrar. Eu não quero que a live fique demorada, não. Tá bom? Só quero concluir. Nós não vamos contar a vida toda de Sansão, não. Aleluia. Quem está conectado aí, gente? Quem está ligado aí? Gustavo, Otávio, Luciano está conectado, amém. Glória a Deus. Ah, que bênção, Luciano. Valeu, obrigado. Espero que você... Falei um pouquinho da vida de Sansão lá, tá? Eu falei sobre transformando bênçãos em maldição, né? Bênção versus como foi bênçãos versus... A mensagem de domingo foi bênção versus idolatria. Isso aí, versus idolatria. Gente, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. E então, o que acontece aqui é que Sansão, ele não corrigiu um erro lá do passado. Ele não voltou no sacerdote. Ele não se arrependeu até esse momento. E tudo começa a dar errado na vida dele. Aqui, mais uma vez, Deus manifesta o seu poder e ele mata 1000 homens. E quando ele mata 1000 homens, ali diz que vem uma sede terrível depois disso na vida de Sansão. E Deus faz jorrar água fresquinha para ele. E ele bebe daquela água. E ele é como se ele fosse reviver depois que ele bebe aquela água. Olha bem, Sansão, depois daquele período, o tempo passa, ele perdeu a mulher, não deu nada errado, o casamento foi embora, perdeu a mulher, a vida dele virou uma bagunça, né? Olha o tanto de coisa que deu errado na vida de Sansão. E aí, o que ele faz? Ele, em uma certa ocasião, ele vai até Gaza, ele vai lá no meio dos filisteus, chegando lá, ele se envolve com uma prostituta, e ali ele fica até meia-noite na casa daquela prostituta, entendeu? E essa prostituta ainda não é Dalila, ok? A primeira mulher não é Dalila, a prostituta não é Dalila, e quando ele sai, os filisteus procurando ele, e agora ele perseguido ali naquela cidade de Gaza, ele agora, ele sabe o que ele faz? Ele chega no portão da cidade, e ele rasga, ele tora aquele portão enorme, com não sei quantos quilos, mas era algo absurdo, um homem não tinha condição de fazer aquilo. O Espírito de Deus vem sobre Sansão, Sansão arrasta aquele muro, derruba o portão e sai levando o portão nas costas. Depois daquilo sim, ali ele é atraído por Dalila, ele se encontra com Dalila, e quando ele se encontra com Dalila, ele se apaixona de novo por uma mulher que não é da linhagem judaica. Julgo desigual, ok? Julgo desigual. Vários vacilos Sansão cometeu. Vários. E aqui, queridos, eu queria falar com vocês
Não vou nem falar da brincadeirinha dele, tá? De ele ficar enganando Dalila, falando isso, Dalila querendo saber porque Dalila estava recebendo uma grana por fora, né? Ela estava sendo ali sofrendo suborno. E então Dalila, ela chega para Sansão e começa a cutucar, querer saber qual era o segredo da força de Sansão. E os filisteus de olho em Sansão querendo detonar com ele. O que acontece é que Sansão, ele dá um vacilo, ele tão atormentado porque Dalila cobrava tanto, ele enganava Dalila, mas não tinha jeito, a mulher voltava e falava qual é o seu segredo, qual é o seu segredo, qual é o seu segredo. Sansão não aguentou e falou que o segredo dele era o cabelo. Lembra que eu falei, lembra que eu falei pra vocês assim, gente, ele vacilou com os olhos, foi punido com os olhos. Pois ele vacilou com o cabelo, era para ele voltar no sacerdote, fazer o quê? Passar navalha no cabelo pelo sacerdote. Ele não fez isso voluntariamente. O que aconteceu? Mais uma vez as consequências vêm. E a consequência é trágica na vida de Sansão. Ele vacilou e dormiu no colo de Dalila. E quando ele dormiu no colo de Dalila, após ter contado o seu segredo, Dalila, ela não rapa o cabelo, não passa navalha, não corta o cabelo de Sansão, como muitas pessoas dizem. Não, ela chama um homem, um filisteu. O filisteu vem até ele e ele dormindo, ele corta 7 tranças de Sansão. E quando corta ali o cabelo de Sansão, rapidamente o povo invade a casa, toma Sansão pelas mãos e imediatamente o que é que o povo faz? Arranca os 2 olhos de Sansão. Entendeu? Estou encerrando agora. Resultado. Fechei a Bíblia aqui, queridos. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus. Glória a Deus. Quero encerrar para orar por você. Resultado. Sansão tinha um propósito da parte de Deus. Ele nasceu com esse propósito. Deus cumpriu o propósito. Porque na morte de Sansão, depois de ele ter sido humilhado, feito de chacota, ele ali trabalhou na moinha. E no dia que o povo começou a adorar o Deus deles, né? O Deus chamado Dagon, era o Deus peixe, metade homem, metade peixe. Então esse Deus terrível, ali no dia de que o povo queria adorar o Deus Dagon, o povo trouxe Sansão para servir de chacota, de divertimento. E ali Sansão mata mais gente, porque o cabelo de Sansão começa a crescer e ele mata mais gente na sua morte do que na sua vida. Ok? Queridos, vale a pena ser fiel com Deus. Deus, pela sua infinita misericórdia, cumpriu o seu propósito. E quando Sansão mata muita gente naquele lugar, onde ele destrói tudo, vindo a força de Deus sobre ele, ali foi o propósito de Deus, libertando o povo de Israel da aflição desse povo terrível aí. Então, a questão é o seguinte. Deus quer te usar para libertação da sua vida ou na vida de alguém. Não sei, talvez na sua família. Talvez alguém que você ama muito, você quer ver a pessoa liberta dos vícios, da droga, do pecado, ou quer ver a pessoa no caminho do Senhor Jesus. Eu não sei, querido, não sei. Não faço ideia do que você está querendo. Não faço ideia de qual propósito, se é você mesmo que está buscando a libertação para você. Mas Deus pode te usar. Amém? Deus pode te abençoar. Glória a Deus. Amém? Eu vou orar por você agora. Eu vou orar por você porque o nosso horário se estendeu demais. Tá bom? Mas eu creio que Deus pode te abençoar. Eu creio que Deus pode te usar. Eu creio que Deus pode operar na sua vida, libertar você, a sua casa, a sua família. O propósito de Deus irá se cumprir.